Estamos de volta para estudarmos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Hoje com o tema A Transformação do Planeta Terra. Nós vamos iniciar dando boa noite para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando de seus lares, através da transmissão da rede Amigo Espírita. E a vocês que estão vindo à casa pela primeira vez, que possam se sentirem acolhidos. Vamos lá. O Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita, e obra que foi publicada no dia 18 de abril de 1857. Ele é dividido em 4 partes. Nós estamos trabalhando na segunda parte do livro, Pluralidade das Existências, no tópico Encarnação nos Diferentes Mundos. Nós vamos trabalhar hoje a questão 185, lembrando que estamos dando continuidade ao trabalho da última semana. Então eu vou ler essa questão. Aqueles que estão vindo ou assistindo o vídeo e não tiveram a oportunidade de acompanhar na última semana, valeria assistir o estudo, porque ele vai dar para nós condições interessantes para a gente poder compreender o trabalho de hoje. Então hoje fica como um estudo, segunda parte do último encontro. Então eu vou ler agora a questão 185. Vamos lá. Pergunta 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Ou seja, a condição física e moral, a posição espiritual de cada ser vivo continua a mesma, perpetuamente, não é? Em cada globo, porque nós estamos estudando que o espírito reencarna ele pode reencarnar em vários orbes. Então a resposta dos espíritos é a seguinte: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se houverem tornado bons. Aí nós vamos ter um comentário de Kardec. Ele diz assim: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas, as atuais, sucederam a outras ainda mais grosseiras. Ainda mais grosseiras. Então nós verificamos aqui uma reflexão importante para a gente. Primeira, que os se encontram num grau de evolução permanente. Nós temos a oportunidade de reencarnarmos, porque a reencarnação é que impõe para nós a evolução. Ou seja, no mundo espiritual, o espírito se aperfeiçoa, mas ele vai fixar o aprendizado na Terra. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente deixa o corpo físico, que nós retornamos para a pátria espiritual, nós vamos continuar o nosso progresso. O espírito pensa, o espírito tem dinâmica. Vamos socializar no mundo espiritual. Mas quando chega um instante
em que a espiritualidade apresenta para nós a necessidade de retornar, porque aqui é que nós vamos encontrar os maiores desafios. É aqui que, com o esquecimento do passado, nós não temos aqui informações do que nós fizemos ontem, em outras vidas. Nós vamos lidar com desafios como se fossem sempre novidades. E diante dos obstáculos é que nós vamos fixar o aprendizado. A cada escolha, a cada resposta, a cada implemento, a cada construção, é que o espírito vai desenvolvendo gradativamente o seu sentimento, vai se desenvolvendo a sua inteligência, enfim. O assunto remonta também aos aspectos que envolvem a evolução do orbe. Porque a Terra, em nível globalizado, está passando também por um processo evolutivo como cada indivíduo. Então nós temos, em síntese, a evolução física do planeta, que está em processo de transformação constante. Encosta essa janela para mim, por favor. Nós estamos, a Terra, em processo de constante transformação. Então, hoje, se discute, por exemplo, a questão do aquecimento global. Não é verdade? Aquecimento global. Que o homem está destruindo a natureza. Isso é fato. Destruindo assim. Ele está contribuindo para que haja mudanças. Mas é necessário que entendamos que tudo que está acontecendo aqui está sobre uma jurisdição do alto. O que eu posso concluir com isso? Não pensem vocês que o homem tem a autoridade para destruir a natureza, para destruir o orbe. Ele pode criar obstáculos transitórios e circunstanciais, portanto. Mas a jurisdição é do alto. Então, quando nós temos os cataclismas, nós temos os fenômenos naturais, tudo isso representa a atuação de entidades superiores que coordenam o orbe. Então, um furacão ele só acontece com o objetivo de promover um equilíbrio naquela região específica. A chuva, a tempestade tem o objetivo de sanear os abalos sísmicos, e etc, etc, etc. Então, são fenômenos em tese da natureza, mas que estão sob jurisdição do alto. Fiz-me claro? Porque existem entidades, existem espíritos que coordenam a natureza. São especializados nisso. Mas o que importa para nós é refletirmos sobre a evolução moral e intelectual, que a história hoje para nós nos auxilia a entendermos, a verificarmos este crescimento da humanidade. As leis e os costumes vão se modificando à medida em que o homem define esta mudança pelas suas próprias conquistas. Fiz-me claro? Então, Kardec vem falar para nós, no comentário dessa questão 185, que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Então, a nossa geração, ela é mais evoluída do que a geração anterior. Ponto. A próxima geração, mais evoluída do que a nossa. Então, é muito... Hoje, para nós, com tanta informação, fica muito fácil entender isso. A gente observa os espíritos que estão reencarnando
começando agora a vida e já demonstrando lucidez em determinados assuntos que nós outros temos dificuldade de entender. Eles estão colhendo frutos. Eles estão recebendo muitas coisas que essa geração fez. Não tenha dúvida. O esforço, se a gente for falar na ambiência nossa circunstancial, transitória, terrena, a gente vai verificar com muita facilidade como que tudo que era mais difícil em termos materiais para nós há 20 anos atrás, tudo era muito mais difícil. Essa geração já encontra outra performance. Mas eles vão ter outros desafios que a nossa geração, teve. E que não teríamos condições de ter os desafios que eles terão. Ficou claro? Agora, esses espíritos que estão reencarnando são espíritos que vieram de gerações anteriores. Então eles aprenderam. Foram para o mundo espiritual. Reveram conceitos. Conviveram com esta geração, por exemplo, que está aqui. Quer um exemplo? Os vossos filhos, antes de reencarnar, eles tiveram uma convivência com os pais de hoje, com vocês. Como? Vocês acham que eles estavam perdidos em algum lugar? Ou que eles estavam em outra jurisdição? Pode ser que sim. Mas a tendência é que uma boa parte conviveu espiritualmente. O indivíduo está encarnado e ele está envolvido por uma nuvem de testemunhas. Não foi a doutrina espírita que inventou isso não, tá bom? A doutrina espírita é ciência das ciências. É a filosofia das filosofias. Só um pouquinho. Se você abrir a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, primeiro versículo, Paulo diz assim: estamos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, vem trazer para nós que os espíritos influenciam muito mais do que imaginamos em nossas vidas. Os espíritos influenciam. Então existe a influência de lá para cá e a influência daqui para lá. Porque somos espíritos. Estamos em dimensões diferenciadas, em estados vibracionais específicos, mas há irradiação, há fluxo e há refluxo de ideias, de sentimentos, de pensamentos. Pegaram lá? Então essa geração que está aqui agora, despontando, é uma geração que aprendeu com as suas próprias experiências e também por conviver com essa geração que de repente está fechando uma etapa agora e que vai voltar para o mundo espiritual para se preparar para retornar depois. Tudo dentro de um encadeamento natural, de um planejamento que é arquitetado e gerenciado por espíritos de muita capacidade técnica, psicológica, espiritual e etc. Então a Terra está passando por um efeito natural, um processo de mudança. Uma mudança muito clara para todos nós. Muito clara. Então, para muitos nós vivemos um tempo de muita treva. Aliás, se você fizer uma pesquisa, os materialistas, e quando eu falo materialista, inclui religiosos também. Religiosos que têm uma visão ainda obstaculizada. Muitos vão dizer um período pior que já teve na humanidade. Então nós estudamos o Espiritismo que vem diferente do que se espalha por aí. O Espiritismo vem clarificar para nós que nós estamos vivendo o apogeu da humanidade. O período máximo de evolução intelectual, nas aquisições, no plano material,
Só que é um momento em que a humanidade caminhou muito num terreno e deixou a desejar em outro. Então, esses tempos de agora, ele inaugura uma fase que é intitulada a fase do espírito. Nunca a humanidade foi tão espiritualizada. Se a gente for olhar para o passado, daqui para trás, nunca se falou tanto em espiritualidade. Nunca. Não é verdade? Todo dia de manhã chega para vocês lá, bom dia, WhatsApp. Cuidado, viu, gente? Bom dia podia estar hackeando o seu celular. Então, se você tiver que mandar bom dia, não manda aquele cartãozinho que você recebe pronto, não. Você quer mandar o bom dia? Digita. Bom dia, mamãe. Bom dia. Mas é melhor pegar o telefone e ligar. Mas tudo bem, não vou entrar no mérito. Eu quero dizer o seguinte. Se você quiser, você tem fonte para pensar, para ver e para sentir, para ouvir coisas boas. Se você tiver a habilidade de pegar o controle remoto da sua televisão, você encontra coisa boa. O problema é que o controle remoto da sua televisão está viciado. Ele está viciado? Ou nós estamos encarcerados nas mesmas fontes que poluem? Que de vez em quando fala de espiritualidade, mas o tempo quase todo fala de mentira, de corrupção, de adultério, de traição, de sensualidade, de barateamento dos valores morais. Engana. Com todo respeito, com todo carinho. Eu vejo de vez em quando alguns amigos espíritas empolgados. Ah, a novela da Globo é espírita. Eu nunca assisti novela da Globo espírita. Você pode encontrar novelas que têm algumas cenas, algumas histórias, que falam do plano espiritual, que falam da mediunidade, que pode até ter uma filmagem de um centro espírita, pode falar de... Mas de essência doutrinária, são pobres. Mas tudo bem, estão cumprindo um papel de espalhar a notícia, está espalhando. Mas não se empolguem, porque em meio às notícias boas que espalha, você vai ter uma propaganda que adultera, que destrói tudo que ela espalhou. Então você vive aqui de uma forma muito tranquila, você vive diante de um movimento em que o tempo todo você está sendo convidado para escolher, selecionar. E costumamos ser movidos por impulsos e pelos quais nós não estamos atentos para trabalhar com inteligência e recolher o que é bom. Vai no impulso. Entenderam o que eu quis dizer? Vai no impulso. Mas, contudo, todavia, porém, nada obstante, vou dizer o seguinte: nunca a humanidade teve tanta coisa teve um manancial tão rico para escolher. E como nós estamos entrando num período predito por Jesus, explicado por Allan Kardec, o período da transição, da grande mudança. E esse período se caracteriza por alterações bruscas, diferentemente de outros períodos. Sabe por que essas alterações bruscas? Porque a luz está tomando uma dimensão muito específica e especial nesses tempos. Então, se alguém te disser, nós vivemos um tempo de treva, ore por ela, porque ela está em treva. Agora, se você acreditar nela, você também está em treva. Porque não é a verdade. Decanta-se, poetiza-se, espalha notícias com um objetivo muito claro de causar pânico nas pessoas. Isso é arquitetado por mentes brilhantes que querem, de alguma forma, adquirir poder.
Então nós vivemos num período em que nós estamos recebendo uma repercussão de influências espirituais muito bem arquitetadas, que influenciaram de uma forma muito intensa no século XX. E uma delas partiu do comunismo, de Karl Marx, quando promoveu a ideologia da destruição da família. Vocês sabiam disso? Então se destrói a família, o poder temporário da família é assumido pelo Estado. Nós vamos agora, a partir de então, termos uma harmonia de valores, né? De posições na Terra, na sociedade, e o Estado vira Deus. Como que se faz isso? Erotizando as crianças, implementando ideologias que vão criar confusões. E essas crianças vão crescer desacreditadas nos seus pais. Qual que é a consequência disso tudo? O que nós encontramos hoje na sociedade? Família destruída. Obviamente, impulsionada pelo materialismo, dos movimentos que ocorreram pós-guerra, e que necessariamente, para reconstruir o que a guerra destruiu, as mulheres tiveram que sair, as estruturas ideológicas, psicológicas alteraram, para o bem, mas muitos dos valores se perderam. E aquele ângulo que o André Luiz fala, o ângulo reto, né? Ou seja, da linha que verticaliza e da linha que horizontaliza, e que é o símbolo do lar, simbolicamente, a linha que horizontaliza é a performance do homem, a que verticaliza a performance da mulher, no plano da intuição, do plano do sentimento elevado, o homem do plano de um trabalho de mais estruturação, esse ângulo, porque as linhas perderam o foco, ele se desestruturou. Eu não estou entrando no mérito, porque isso cabe a um estudo, e se eu for mal interpretado, podem dizer que eu vou entrar em linhas reflexivas machistas, antiquadas, dentro de um mundo em que a mulher e o homem disputam espaço. Eu não estou chegando nisso, tá? Porque a mulher tem que se desenvolver. Ela veio debaixo de um guante de escravidão em toda a história da nossa sociedade. A mulher tem que se libertar. Isso é lindo, isso é justo, isso é maravilhoso. Como o homem tem que aprender a vencer os seus preconceitos, os seus limites, aprendendo com a mulher. E por isso é que se unem, homem e mulher se unem para preparar a família do futuro, as novas gerações. Então, a mulher no mercado de trabalho está ocupando um espaço extraordinário para o desenvolvimento dela. Mas, em busca desse status quo, a mulher também, por decisão e por querer experienciar, abriu mão de muitas coisas que é tarefa dela e não do homem. Eu vou mudar de assunto porque para a fogueira eu já estou a um passo. Mas eu posso dizer para vocês, para a gente só entender de uma forma bem abrutalhada ao meu estilo, bem casco de tartaruga, rinoceronte. Mas o espírito que tem a autoridade de dar a vida, de gestar, é a mulher, não é o homem. E se ela tem a tarefa de gestar, não basta gestar, tem que criar. E a criação, ela reflete toda a justiça divina. E aí grande parte das mulheres abriu mão disso. E a família que não tem o peso específico da mulher, essa família não tem vida longa. Porque os filhos são criados muitas vezes por terceiros, ou debaixo do guante das mães, e dos pais, obviamente, que eu não estou separando.
são órfãos de pais vivos. E a sociedade está sim de exemplos que está nos mostrando isso. Mas não tem nada errado. Não pense que está errado. Está tudo certo. Quem fala que tem alguma coisa errada aí fora é porque não conhece a evolução. Está tudo certinho. Errado é quem acha que está errado. Porque nós não afirmamos aqui, apoiados em Allan Kardec, no livro A Gênese, a partir do capítulo 18, são chegados os tempos, no tópico Sinais dos Tempos. Daqui a pouco eu vou ler um trecho. A espiritualidade está apresentando para nós que são chegados os tempos em que vai haver uma seleção extraordinária. E o que vai permanecer é o que é bom. O que não for bom vai começar a ir para a lixeira. Se nós não nos conduzirmos para a dianteira, nós iremos retardar o nosso progresso. E eu não poderei ser um membro de uma sociedade em vias de evolução diferenciada. Se eu sou rebelde, a gente fala assim, rebelde sem causa. Porque muitos dos rebeldes são rebeldes porque está na moda, é normal. É normal ser rebelde. E é muito característica do jovem, né? O jovem tem uma tendência a ser rebelde. Olha, graças a Deus já fui jovem muitas vezes, e todas elas eu fui rebelde. Já fui até revolucionário. Né? Já fiz revoluções, amigo. Até que nós estamos chegando numa condição, com Allan Kardec, isso é um pensamento de Kardec, que o espírita não faz revolução. A revolução está na mão dos idealistas que estão com foco na terra. O nosso foco é no céu. Então tu vai ser indiferente? Não. Eu só não faço revolução. Não vou fazer greve na minha empresa. Eu vou focar a evolução e não a revolução. Questão de conceito, palavras nos faltam, mas a essência todo mundo pega. Porque você tem que focar é a luz. Você tem que focar o entendimento do que a vida está te propondo. Para que você cresça aos olhos dos homens? Não. Embora vivemos em sociedade e acabamos tendo que dar satisfação, mas a satisfação que eu devo dar de verdade é a satisfação da dignidade que eu estou implementando dentro de mim mesmo. Ou seja, exemplos. Esse é o meu compromisso com a sociedade. Exemplos. Exemplos do bem. Exemplos que possam trazer paz, esperança, alegria elevada para quem está caminhando comigo. Esse é meu compromisso. Porque foi Jesus quem definiu: faça o outro que gostaria que o outro te fizesse. Ponto. Não é vírgula. É ponto. Mahatma Gandhi, filósofo extraordinário, um homem que, com seus exemplos, contagiou mais de 800 milhões de homens que mudaram a história da Índia. Com exemplo. Não era com megafone, não. Com exemplo. Ele dizia que ele era admirador do Evangelho de Jesus. Porque não teve homem como Jesus na terra. Ele é incomparável. Mas ele, Mahatma Gandhi, tinha medo dos cristãos. Temia os cristãos. Por que alguém vai temer alguém? Ou melhor, por que temer alguém? Porque o cristão, que deveria semear paz, faz o nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo
E ao invés de benzer alguém, ele esmurra, ele esfaqueia, ele mente, ele tira esperança. Não é o que a gente está vendo na mídia? Não é o que a gente está vendo no bairro, na comunidade? Não é o que a gente está vendo dentro da casa da gente? Não é o que nós estamos vendo no espelho? Não se preocupe. Mas nós precisamos ter maturidade para entender. Se você não tem maturidade para enfrentar o seu problema, significa que você está infantil naquele assunto. Se você não dá conta do seu relacionamento, é porque você está infantilizado dentro dele. Porque tudo na nossa vida propõe que nós enfrentamos, que nós possamos olhar dentro do olho do outro e conversar, e dialogar, e não disputar, é diferente. O mundo materialista propõe disputa. Está lá o casal. Começa a disputar, o menino está na barriga. Eu vou complicar a vida de vocês. O menino está no plano espiritual, nem reencarnou. Ele vai lá na casa para ver quem serão os seus pais. Já chega lá, está lá os pombinhos, né? Cheio de amor. Casou agora, né? Cheio de amor. Uma beleza. Mas tem uma hora que ele fica assim, As disputas nas mínimas coisas. Quem faz a comida mais gostosa, quem limpa a casa melhor, né? Começa as disputas assim. Vai passar uma vida inteira disputando quem que é o mais bonito, quem que é o mais inteligente, quem tem mais poder, de quem que o filho gosta mais. Você disputa. Observe. Cada um querendo ser rei do seu espaço. A transformação do planeta Terra, que estamos vivenciando a olhos vistos, ela está acontecendo, e essa transformação está mexendo com todo mundo. Então, eu comecei a dizer que se falarem que vivemos um mundo de treva, é a treva que está dizendo isso. Porque eu venho à casa espírita, porque aqui propõe que eu reflita que nunca se teve tanta luz. É aquele símbolo, né? Você tem um quarto de despejo, tem uma lâmpada lá de 40 watts. Você olha para o quarto, está tudo arrumadinho, porque você é caprichoso. Está tudo arrumadinho. Mas é quarto de despejo. Né? Coloca uma lâmpada de 100 watts lá. Pode ter certeza que você vai descobrir alguma coisa que está suja. Captaram? O que está acontecendo na humanidade? Jesus está acendendo um grande holofote. E nós estamos começando a perceber quais são as nossas mazelas. Quais são os nossos problemas. Então é um momento apocalíptico. Apocalipse significa, não é fim do mundo não, tá? Apocalipse significa revelar. Tirar o véu para que nós possamos encarar as questões face a face, sem tergiversar. Eu conversava com um amigo ontem, eu falei assim, olha, nós estamos caminhando para os mundos espirituais. Quem conhece as obras de André Luiz, quem não conhece, conheça, a dica. Mas quem conhece vai saber do que eu vou dizer. Um dos problemas que o André Luiz encontrou lá no mundo espiritual é quando ele percebeu que os espíritos liam o pensamento dele. Vocês estão lembrados dessas passagens? Aí está lá o André do lado do Clarencio, aí ele está pensando uma coisa, aí o Clarencio começa a conversar com ele sem que ele se manifestasse. Quase que ele falava assim, não, Clarencio, não tem privacidade, não. Não é assim? Nós estamos caminhando para isso. O que está acontecendo aqui? Que eles estão acendendo um holofote. Está todo mundo perdendo a privacidade. Não tem tanta câmera por aí filmando. Olha para você ver que absurdo. Você entra no elevador, a hora de você pentear o cabelo, passar o batom, não é isso, Renata? No elevador não tem ninguém olhando para você, você está sozinho, elevador vazio, né? Aí de repente você olha para cima, sorria, você está sendo filmada. Você está sendo filmado para todos os lugares, é câmera. Batendo foto, filmando, postando, compartilhando.
O que acontece? Não dá nem para receber mala cheia de dinheiro e sair escondido com ela, porque tem alguém filmando. E o interessante é que depois eu tenho a cara lavada de falar que essa mala não é minha. Agora, por que eu saí escondendo tanto aquela mala, com tanta preocupação se tinha alguém olhando para mim? Pegaram? Deu para refletir? Então, por exemplo, no contexto social brasileiro, um dos termos mais extraordinários que inventaram foi o termo lava-jato. É o período nosso, porque a luz está irradiando de tal forma que tem que lavar, porque está aparecendo coisa suja. Entenderam o que nós queremos trabalhar? Eu vou dar um break aqui, porque a Sony está ansiosa pela palavra. Vamos lá com as perguntas. O chat hoje está assim, empolgadíssimo. O tema está empolgando o pessoal aqui, Carlos Alberto. E, aliás, eu acho que todo mundo, né? Esse negócio da transformação da Terra mexeu com a e o que a gente está passando, igual você falou, né? Mexeu com a nossa atual conjuntura do país também, né? Então, deixa eu tentar alinhavar. Tem duas perguntas aqui que elas são mais ou menos a mesma coisa, uma completando a outra. A transformação da Terra está ligada diretamente à evolução espiritual do homem ou são independentes? Resposta rápida. O indivíduo é um ser que participa de um organismo. O indivíduo evolui, o organismo transcende os seus limites. Continua. Pois é. Aí, tem uma outra pergunta aqui que é uma complementação dessa aí. Só um minuto, deixa eu achar aqui. Traz a ideia, então. Não, é sobre isso mesmo, né? Que o Chico falou, né, sobre a transformação geográfica do planeta. Se essas transformações geográficas também com a evolução do homem, elas vão acontecer. Sim. Então, só para fazer só um ajuste doutrinário. Tudo que o Chico disse, que Emmanuel trouxe, os benfeitores, utilizando os condutos do nosso querido Xavier, ofereceram para nós, tem uma base, uma fonte. Essa fonte se chama Allan Kardec. Só um comentário para o nosso amigo. Porque nós estamos, nos tempos atuais, invertendo valores e adulterando a história. Então, a história tem que ser respeitada. Por isso é que nós não podemos abrir mão de estudar história. Não abra mão. Até para entender, por exemplo, o que acontece no Brasil, se você for mergulhar na história de Roma, encontrarás lá todo o contributo que explica o que está acontecendo conosco aqui. Allan Kardec trabalha para nós, no livro A Gênese, a questão da transformação física do planeta. E o que nós estamos vivendo, portanto, é um período de transformação moral. Por quê? O homem caminha há muito tempo. E atinge-se um determinado ponto em que nós vamos adquirindo maturidade para entender qual é a obra que nós erigimos ao longo do tempo. Então, olha, vamos acompanhar aqui um pequeno relato, um pequeno trecho de Allan Kardec, quando ele diz assim, capítulo 18, livro A Gênese. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Resposta: para os incrédulos, nenhuma importância tem, aos seus olhos. Nada mais exprimem que uma crença pueril e sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras de subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas estas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência divina. Negar a providência divina. Como eu
comecei a falar, tudo aqui está sob uma jurisdição superior. Está tudo certo. Está tudo se ajustando. Então, dizer que não está havendo um progresso é negar a própria providência, como Kardec define. Então, e a segunda, os místicos. Porque envolve uma negação a segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento destas leis. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma providência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. E, em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Está submetido à lei do progresso. Ele progride, o planeta, fisicamente, pela transformação dos elementos que compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, prestem atenção, e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sobre a ação das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Me perdoe, eu preciso de continuar a leitura. De duas maneiras se executam esse duplo progresso. Uma, lenta, gradual e insensível. Está se referindo, não é? A maneira lenta, gradual e insensível. E a outra, que é caracterizada por mudanças bruscas. E cada uma das quais corresponde um movimento ascensional, que não é retilíneo, ele é espiraloide, ou seja, cíclico, com ritmos específicos, com forças concêntricas e com projeções excêntricas, para ficar poético. Continuando, corresponde a um movimento ascensional mais rápido que assinala, mediante as impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados, quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos às leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes de modo geral, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, doutras vezes de modo geral. Um break. Então tem períodos que uma nação dá um salto, outras não. Outros períodos, o movimento é geral. Então, para cada assunto, para cada circunstância, para cada cíclico, nós temos a atuação que vem de fora.
E aqui simbolicamente de cima para baixo. Então são forças espirituais que dirigem, que fazem o carro andar mais rápido ou seguram este carro. Deu aí? Por isso que certa feita, já que citaram o nosso querido Chico, perguntaram para ele, como médium, e geralmente se procura médium sempre querendo milagres, querendo algo de muito diferente do que os homens podem oferecer, o que muitas vezes nos coloca diante de falácias e de equívocos. Médium você não procura, aguarde que os médiuns se apresentem, ou melhor, que os recados que eles oferecem possam chegar no momento oportuno. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, cuidado, porque o período que nós vivemos também se caracteriza por muitos profetas, como nos tempos de Jesus. Tinha muitos falsos profetas. Por isso que Jesus foi questionado. Porque médium era igual o Chico dizia, era igual grama. Dava para todo lado no tempo de Jesus. Muitos profetas. Então, os saduceus, os fariseus, aproximavam-se de Jesus para testá-lo, para verificar a autoridade dele, ou se ele era nada mais, nada menos do que mais um profeta daquele tempo. Só que eles queriam dele o que ele, na sua extraordinária ciência, a vivência plena do Evangelho, sabia que o que eles queriam, eles teriam que se fazer merecedores. Pilatos perguntou para ele, conforme a narrativa do capítulo 18 do Evangelho de João: és rei? Jesus olhou para ele e disse: tu o dizes ou disseram para tu? Maiêutica socrática. Ele devolve. Ele devolve. Porque ele precisava, não ele precisava, né? Mas o educador vai trabalhar com os elementos que o educando apresenta. Porque você tem que devolver para que o educando utilize o próprio elemento e construa o pensamento. Você não pode dar pronto. Você tem que ensinar a pescar e dar a vara. Embora, certa feita, Madre Teresa de Calcutá foi questionada. Mas você está cuidando desse povo aí, esse povo esfomeado? Você não está sendo educadora. Você tem que dar para eles a vara e ensinar eles a pescar, porque eles têm que aprender a ter o próprio resultado da caça. Aí Madre Teresa de Calcutá disse assim: se eu der a vara para eles, eles não terão força para segurar a vara, porque eles estão esfomeados. Então eu dou o alimento também. Tu és rei? Tu o dizes? Ou disseram para tu? Ou disseram para tu? Entenderam lá? Fecha que você atua. Captou? Fecha que você atua. Ou seja, fecha em cima do contexto, aproveita a semente para você atuar com ela na sua própria intimidade, fazendo com que ela seja lançada na terra e essa terra possa dar frutos. Então, é interessante a gente pensar por esse prisma, porque Jesus, quando questionado, ele devolvia conforme a possibilidade do outro. Isso tudo para me contar a história do Chico, hein? Perguntaram para o Chico se não tinha uma novidade do mundo espiritual. Porque nós estamos sempre querendo uma coisa nova, não é verdade? E o Chico olhou para os expectantes e respondeu: ah, meu irmão, uma revelação do mundo espiritual com a novidade já veio. Já veio? Já tem 2000 anos que ela está aí. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não flutuar, se não operar com o Evangelho, qual será a nossa condição moral para lidar com informações
de cunho intelectual. O que nós vamos fazer com a produção, o fenômeno que a nossa mente pode realizar, se não tiver o respaldo, contributo moral, evangelizante, espiritual? Só para continuar aqui, para a gente fechar esse ponto aqui. Esses movimentos subordinados quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, de outras vezes, de modo geral. Agora, a novidade. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e das presciências divinas, tudo que é efeito, resultado destas leis, resulta da vontade de Deus. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e da colheita. Olha que beleza. Que texto extraordinário. Então Kardec está dizendo o seguinte: quando a humanidade está madura, Deus, atuando, operando com as leis da natureza, vai favorecer para que a humanidade possa subir um degrau. Entenderam, gente? Subir um degrau. Então nós estamos num período em que a humanidade está se preparando para subir um degrau. Mas, Carlos Alberto, até então eu entendi. Filosoficamente está bem encaixadinho, está bem amarradinho. Mas, Carlos Alberto, mas eu só vejo fruto teratológico na sociedade. Isso traz para nós um desconforto, medo, dificuldade, não é verdade? Você tem segurança para sair de casa? Será que nós podemos enfrentar qualquer ambiente aí de peito aberto? O que nós estamos encontrando nesse momento? Surtos psicológicos, obsessões. Do nada o indivíduo entra em processos complexos. O indivíduo vinha numa cadência ali, num ritmo, décadas e décadas e décadas, de repente, buf! Parece que destampa a panela de pressão do indivíduo. Não é isso? Você nunca pensei. Já ouviram uma coisa assim? Outros, no meio de uma ambiência, em tese ajustada, apresentam-se completamente com comportamentos disformes, teratológicos mesmo, rebeldias. E eu vou voltar à rebeldia porque eu falei dela e eu preciso só de dar um esclarecimento, que a rebeldia nada mais é do que um movimento sofisticado para não aderir à vontade superior, que está dizendo para ser desobediente e resignado, para que você aprenda a trabalhar com humildade, com simplicidade. O Rei dos Reis, Jesus, foi o campeão da simplicidade. Todas as vezes que nós nos referimos a Jesus, ele traz para nós lição que começa pela simplicidade. Tudo que sai da simplicidade está em dissonância com a proposta que o nosso espírito necessita. Pegaram lá? Ah, Casalberto, mas é bom umas requintadas de vez em quando. Mas, tudo bem, pode requintar. O problema é ficar requentado depois. Tem comida pior do que a requentada?
Comida gostosa é a comidinha pronta na hora, né? Arrozinho ali, feijãozinho com alho, não é? Aqueles alimentos que você faz ali na hora. Agora, a comida requentada, a gente já olha para ela com um desconforto, não é verdade? Hein? Mas é a que tem, meu amigo. Tu vai ter que lidar com a requentada, não é? Vai ter que lidar com ela, porque ontem tinha a quentinha e a gente não soube usar. Porque queríamos sofisticar. Simplicidade, gente, é um dos princípios mais extraordinários da evolução espiritual. E esse mundo em que vivemos, o tempo todo nos conclama a perder a simplicidade. E por isso que nós ficamos bobos. Eu costumo dizer isso. Aí nasce, cresce, perde a simplicidade, fica bobo. Não vou continuar, viu? Porque tem gente já querendo dar continuidade nesse fica bobo, né? Fica bobo. Aí daqui a pouco vai ter que envelhecer, vai passar pelo processo natural dos ciclos da vida, para olhar para trás e falar assim, perdi tempo, joguei oportunidades fora. Não tem coisa mais gostosa do que você vestir a roupa que você gosta. É lógico que você vai no casamento, lá numa festa, você tem que, né? O traje a rigor. Convenções sociais. Mas eu não tenho que andar por aí com a roupa que vai agradar os olhos dos outros. Caso Alberto, você está muito complicado hoje. Você, não estou complicado, não. Eu estou dizendo o seguinte, que você veste como tu quiser. Agora, se você, para ser feliz, você tem que agradar os outros, você está desfocado do processo da evolução. Eu já contei isso aqui, pode repetir, Sonia? Eu não posso sair com os meus filhos com um dos objetos que eu mais gosto, Gino. Pochete. Adoro pochete. Pochete eu coloco minhas coisas. Estou de short. Como é que eu não tenho bolso? Eu tenho que usar a pochete. Papai, isso é antiquado demais. Com o senhor com a pochete eu não saio. Aí eu tenho que ficar em casa. Pega aqui, passa para ela lá, Rodrigo. Aí eu não posso ficar. Eu tenho que. Para agradá-los, né? Eu não posso usar a pochete. Entenderam como que a gente complica os processos da vida? Por que você tem que agradar o outro? A felicidade, ela parte de você estabelecer uma meta de vida, de você materializar os seus sonhos e colocá-lo como de uma forma operacionalizada, prática, mas projetada, arquitetada. Vá atrás dos seus sonhos, mas saiba colocá-los em prática, é isso que eu quero dizer. É aí que está o segredo da felicidade. Agora, é óbvio que nós temos que entender um pouco sobre ordem. Nós precisamos de entender uma coisa sobre um assunto que se chama progresso, porque também não adianta a gente querer ser fruto teratológico da sociedade. E nesse mundo também está cheio daqueles que são os rebeldes sem causa. Eu falando dos... Daqui a pouco eu vou estar falando dos rebeldes sem calça, porque está um negócio agora de tirar a roupa, que é um negócio absurdo, né? E dizem que é arte. Meu Deus! Arte, que coisa mais teratológica. E ainda tem mãe que põe menino para tocar aberrações e chamam de arte. E querem fazer disso algo normal. Patrícia está assustada ali. Patrícia, então eu vou te dizer uma coisa, Patrícia. Você sabe o que esse povo faz? Eles confundem duas palavrinhas. Uma palavra é a palavra natural e a outra palavra é a palavra normal. Normal tem a ver com costume, tem a ver com época. Então tem coisas que são normais para um povo e não são normais para uma outra raça, certinho? E tem a ver com a evolução, tem a ver com a maturidade ou com a infantilidade deste costume. Então eu posso adotar um sistema aqui e ele vai se configurar como algo normal para este ambiente.
Agora, o que é normal não necessariamente é natural. O que é natural é imutável, no seu sentido de essência. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, o que é natural tem a ver com a essência espiritual. E querem imputar coisas que são normais para uma época ou para algum grupo e enfiar goela abaixo da sociedade como se fosse algo natural. E não é. Vocês estão querendo que eu dou exemplo, não estão? Graças a Deus, Patrícia falou que não. Porque não tem que dar exemplo. Porque isso é de foro íntimo, não é, Patrícia? Isso é foro íntimo. Para mim, eu posso falar do que é natural e de repente, um indivíduo que não está muito afeito ao que é natural e sim a muito mais do que é o normal, não tenha dúvida que ele vai discordar. E graças a Deus nós vivemos num país chamado um país democrático, porque de democracia quase que eu não vejo, porque você não pode falar nada, porque você pode ser processado. Que democracia que é essa? Democracia do mimimi. Mimimi, não pode falar nada que o indivíduo fica cheio de suscetibilidade. Aí vai processar. E todo dia sai um que sai de casa para processar danos morais. Sabiam disso? Todo dia tem gente que sai de casa para encontrar uma brecha e processar alguém e levar um troquinho. A operadora do telefone pisou na bola. É agora que eu levo 10 mil reais. Esse dinheiro, a lei pode respaldar. A legalidade pode te dar condições de tirar os 10 mil reais lá da X operadora, porque isso para ela não vai fazer diferença nenhuma. No meio de milhões de assinantes, o que será 10 mil reais para ela? Agora, para quem está querendo implementar a lei do Gerson, você lembra a lei do Gerson? O povo aqui não sabe não, década de 70. Lei do Gerson é a lei do levar vantagem em tudo, certo? Isso é década de 70. Quem está vibrando nessa faixa, eu pergunto, ele está acompanhando a transformação da humanidade? Ou ele está se vinculando às questões do passado? Então, esses 10 mil reais, só para fechar e passar para a participação ali da Carolina. Esses 10 mil reais que o indivíduo está levando, era melhor ele não levar. Eu vou ficar só numa linguagem bem rasteira. Tudo que entra fácil, sai fácil. Porque se eu for entrar nos mecanismos espirituais, eu posso estar começando a conversar aqui sobre caráter, sobre índole, sobre posição espiritual, sobre infantilidade. Porque tem muita gente que faz isso, não é porque tem caráter ruim, porque tem índole complicada, não. É porque a amiga fez. É porque um amigo fez. Aí foi um circuito de um monte de gente que foi fazendo, e boa parte deles não pensaram que isso é lesar um patrimônio. Isso é complicar, de alguma sorte, uma determinada fonte. Se ela precisa ou não precisa, isso não é competência nossa. Por isso é que Jesus fala no Evangelho, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, também não será no muito. Carolina, nós fomos lá na Carolina do Norte, mas nós já voltamos, Carolina. Pode trazer a sua questão. Oi, boa noite. Na verdade, que bom que você está aqui. Há quanto tempo? Quanto tempo, né? Oportunidade. Ela acompanha, só para fazer uma menção honrosa, ela acompanha ao vivo. Ontem acompanhou as cartas de Paulo, eu mandei uma rosa para ela pelo mar. Não foi, Carolina? Foi. Então vamos lá, pode contar a história. Não, na verdade eu ia comentar só com relação a fechamento de ciclo, né? Com relação ao tema de hoje. E, na verdade, já passou o assunto, mas eu ia comentar que até a sua pochete voltou à moda.
Então você pode falar Louvado com seus seja amigos. o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você pode falar com seus filhos que você é hype, porque a pochete voltou. Então nós vamos fazer um trabalho aqui de parcerias. Eu vou passar o telefone, o WhatsApp, Facebook deles. Ok. Aí você fala para eles, porque se papai falar que a moda da pochete voltar, eles não vão acreditar. Vou falar com o Pedro. Aqui, tá dando repercussão até no chat a pochete. Mas é isso aí, gente. O Evangelho proporciona tudo isso para nós. Alegria no aprendizado. Eu gostaria de convidá-los para estudar esse capítulo 18 do livro A Gênese de Allan Kardec, porque é um tratado extraordinário no que remonta à evolução, a esse processo de transformação do planeta. Eu gostaria de... Eu vou pensar alguns pontos aqui, que o nosso tempo está caminhando já para o fim, a definir o seguinte, que a evolução do planeta, ela configura uma evolução universal. O que eu estou dizendo com isso? A Terra está evoluindo e os outros mundos também estão evoluindo. E existem mundos que estão em condições inferiores ao da Terra. Então há, entre esses mundos, um favorecimento para que eles, com a característica de serem mundos escolas, eles possam receber alunos das mais variadas necessidades. Então aquele aluno que está numa escola e não consegue, ele não está dando conta daquela matéria, daquela lição, ele... Na minha época, Eduardo, você é mais novo que eu tinha a segunda época. Esses meninos aqui já viveram a fase da recuperação. Eu sou mais antigo. Segunda época. Então, quando eu não consigo atingir a média, eu sou convidado para uma recuperação. E essa recuperação ela pode se dar por um processo de emigração. Emigrar. Sair daquele contexto da escola para ir para uma outra série, em outra escola. Então, quando um planeta atinge um grau evolutivo X, aqueles espíritos que não acompanharem o desenvolvimento da classe, eles serão desclassificados para uma classe que está no estágio anterior, em que os alunos dessa classe estão, assim, recebendo muitas novidades. Certinho? É assim que funciona, por exemplo, quando o assunto se remonta ao degredo. Então, no processo em que passa o planeta, já está havendo degredos. Espíritos com alta periculosidade no crime, nos crimes hediondos, comportamentos esdrúxulos, complexos, que a sociedade naturalmente já rechaça. Não precisa de lei, não. A circunstância já não favorece mais para aquele tipo de comportamento. Estes espíritos que fazem o mal, que promovem o mal deliberadamente, eu preciso abrir esse parênteses, deliberadamente, vibram, intencionalmente fazem porque sentem prazer em promover sofrimento, dor no semelhante. Estes indivíduos não conseguem ainda perceber o alcance da luz crística que está cada vez mais intensa no planeta. Muitas vezes se sentem envergonhados. Sabem que está acontecendo alguma coisa, mas não abrem mão destes comportamentos. Por mais que queiram, não dão conta. Então a luz muitas vezes favorece para que apareça determinados distúrbios. Pegaram aí? Então tem doenças mentais
que elas se apresentam como um processo para promover uma terapêutica para o indivíduo. Então ele surta. Ele sai do contexto. Ele tem que, algumas reencarnações, o indivíduo vai apresentar um quadro disforme. Ele reencarna, por exemplo, com alterações da estrutura física. Passa uma encarnação inteira na idiotia, por exemplo. Ou com inibições no cérebro, nas produções das sinapses. Dificuldades intelectivas, motoras, em graus dos mais diversos. Por que uma criança pode reencarnar e reencarnar cega, surda, muda? Ela reencarna sim. Por quê? Por que uma criança em tenra idade tem um acidente e perde os movimentos, fica com uma paraplegia qualquer, passar uma encarnação inteira com N dificuldades? Por que isso, gente? Providência divina, nós estamos lendo esse texto. Muitas vezes o indivíduo que tem um problema, um acidente que ele vai ficar tetraplégico, ele pode ter, numa outra situação, ter promovido isso para uma outra pessoa. Ele pode ter se enforcado. Aí não sai do ortopedista atualmente. Pode ter se enforcado. Não é? Por que ele nasce cego? Ele pode ter dado um tiro no ouvido, na boca. Aí ele não tem a língua. São fenômenos que numa visão humana, são teratológicos. Aí você vai ver lá a mãe cuidando daquela criança que não para de chorar, desesperada. A providência divina oferece os sirineus. Aquela mãe que está cuidando ali, possivelmente pode ter contribuído para o desvio de ontem. Pode. Mas pode também ser uma missionária, como Madre Teresa de Calcutá, que vem para colocar no colo. O filho não é dela, o problema não é dela, mas por amor ela coloca aquela criança no colo e vai carregar essa criança a vida inteira, feliz. Isso é amor. Esses são os espíritos que estão reencarnando no planeta. Só que eles não vendem, não tem destaque na mídia, não aparecem. São missionários do anonimato. O Chico, certa vez, falou para uma amiga minha, muito querida, médium, um valor, uma mediunidade ímpar. Chico correspondeu com ela mais de 30 anos. Certa feita, o Chico disse para ela assim: "Ô, minha irmã, eu queria ter a sua mediunidade. Sua mediunidade é linda, é maravilhosa, ela é passista de uma casa, ela foi passista de uma casa espírita, já desencarnou, aqui em Belo Horizonte. Passista, conversava com as pessoas, anônima. Dava o recadinho dela, aquela mãezona que todo mundo se sente bem perto. E o Chico falando que tinha vontade de ter a mediunidade linda dela. Aí ele conclui na carta: a mediunidade que só recebe o agradecimento de filhos, sem destaque. Não é o meu caso. Então a gente olha para o Chico e fica assim, admirado com uma série de imagens que inclusive são sustentadas, e nem sempre essas imagens refletem o que acontecia na intimidade do coração daquela alma. Ele dizia assim: muitos acham que eu sou feliz. Ah, como que a minha vida é uma luta. É uma luta, mas eu tenho que sorrir. Eu tenho que estar aqui com a cara boa, porque é assim que Emmanuel exige. Porque eu não tenho direito e nem posso levar alguém às lágrimas. Eu tenho que falar para as pessoas que é possível ser feliz. Ele estava fingindo? Não. Ele estava numa tarefa. E na minha tarefa, a minha obrigação é de oferecer esperança para as pessoas. Por que eu estou aqui falando?
Por que, querendo ou não, nós participamos de um processo de formação de opinião? Porque a nossa palavra ontem levou para outro contexto. E ai de mim, se em algum momento eu pronunciar a palavra em vão, proporcionando dúvidas. Não. Nosso propósito aqui é fazer com que as pessoas entendam que cada um, per si, né, tem que encontrar a fonte justa, os elementos sadios, para fazer as próprias escolhas e entender que está tudo mudando. Que não dá para ficar sentado mais à beira do caminho que não tem mais fim. Tem que mudar. Tem que mudar. Então nós convivemos com espíritos que estão do nosso lado, que a gente pode estar vendo eles quedados, em franca queda. Não é isso, Eduardo? E como é, muitas vezes, doído, né? Você está vendo que o indivíduo está se chafurdando. Você quer até ajudar, mas está fechado. Está embotado, está fascinado, está obsedado. O obsedado não enxerga um palmo na frente dele. Não enxerga. O que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai ter que ir para uma outra escola. O que não caracteriza que vai haver uma desvinculação, porque para o amor não existe barreiras, não existe distância. Afirma o poeta que quem toca uma rosa também escreve numa estrela. É da lei. Jesus apresenta para nós essas reflexões nesse período em que estamos vivendo como uma grande oportunidade, porque o degredo está acontecendo. Espíritos que estão saindo daqui, levados para mundos inferiores, para eles penarem? Não. Para eles terem a oportunidade de valorizar o que eles não estão valorizando. Então eles vão ser líderes lá. Ou, se eu olhar para a história da humanidade, eu vou desconsiderar os guerreiros, os líderes? É eles que impulsionavam a marcha de milhões. Então, quando a gente assiste esses filmes, produção da Idade Média, as grandes guerras, aí você tem lá o líder, né? O líder que chega para chamar o batalhão de soldado, ele dá aquelas vozes de comando, mexe com os brios dos soldados, e daqui a pouco está todo mundo dando a vida por aquela batalha. Esses espíritos são espíritos que ontem viveram numa sociedade muito mais organizada do que aquelas que eles tiveram que enfrentar num processo de barbárie, de força, de brutalidade. Aí eles têm que ajudar aqueles espíritos mais tímidos para que eles pudessem caminhar, para que eles pudessem aprender a arte da guerra, ou dos ofícios, sejam quais forem, para que amanhã esses guerreiros possam deixar as batalhas e mergulharem nas escolas para serem educadores. Nós não admiramos tanto Emmanuel? Para como trazer a título de exemplo? Emmanuel, esse educador do Evangelho. Emmanuel já foi guerreiro. Emmanuel foi uma personalidade na história muito conhecida, de quem gosta de mergulhar na história antiga. Mas ele teve que optar. Ele foi convocado a mudar a duras penas. E ele foi empreendendo esse processo até ter um momento marcante na sua trajetória, conforme ele, o Espírito Emmanuel, narrou no romance Há 2000 anos, através de Chico Xavier. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele vai ao procurar Jesus porque a filha pede. Uma garotinha de
7 anos de idade, que tinha a hanseníase, a lepra. Ela chorando, falou: papai, eu queria te fazer um pedido. O senador romano disse: o que pedirdes, eu de joelho coloco nos vossos pés. Se quiseres, te dou de presente o próprio império romano. Papai, eu queria só que o senhor procurasse o profeta chamado Jesus. Gente, são histórias extraordinárias. O império romano ele podia depositar no pé dela. Ele, dileto de Tibérios. Dileto. Mas ela pede para ele procurar um homem do povo, um qualquer um, senador romano, não conversava com qualquer um a troco de nada. Se sujeitar ainda para pedir qualquer coisa. Mas foi a filha que pediu, Flávia. E ele vai encontrar com Jesus. Este encontro, eu os convido para encontrar, abrindo o livro, porque vocês vão ter belas surpresas. Depois desse encontro, muitas coisas mudaram. A duras penas, ele teve que reencarnar várias vezes como escravo. Escravo para sentir na pele a escravidão, que ele também foi artífice, instrumento. Até que ele deu uma grande guinada quando veio para o Brasil. E por isso Emmanuel tem um carinho todo especial com a nossa terra. Porque ele reencarna aqui para cuidar do simples, para pregar o evangelho para aqueles párias da sociedade portuguesa que se instaurava aqui, os índios. Ele vem como jesuíta. 1549 se aporta aqui com as naus de Tomé de Souza e vai encantar os índios com o evangelho, se tornando o primeiro escritor deste país. Ficou conhecido por ter fundado algumas cidades, principalmente a mais importante da América do Sul, São Paulo. Padre Manuel de Nóbrega, sobre a inspiração do próprio apóstolo Paulo, funda a escola de Piratininga, a definir uma posição estrategicamente falando, de atuação das forças superiores para evangelizar o mundo. E eis o motivo que o Espiritismo veio para o Brasil, porque o Espiritismo foi deturpado logo no seu início. Todo o legado de Allan Kardec foi conspurcado e o Espiritismo morreu na França, para depois ele ressurgir no Brasil. E nos dias atuais, olhando para a história, nós não temos mais dúvida alguma da missão desse país, de contribuir para a divulgação do Espiritismo, que será a grande alavanca da transformação do planeta Terra. A doutrina espírita, que não veio competir com outras religiões, mas o Espiritismo veio para apresentar a alma do Evangelho, com uma visão científica, filosófica, e não teológica. E não com práticas exteriores, porque a casa espírita não é uma tenda de milagres. Vocês não vão encontrar aqui semideuses, espíritos superiores que vão sarar doenças graves. Pode até acontecer, mas não por conta dos homens, e sim pela vontade de Deus, porque o ambiente aqui favorece. Favorece porque você acredita nesse projeto de uma família espiritual. E quando nós estamos bem aconchegados, acalentados, nós nos motivamos. Nós alteramos os nossos sonhos, os nossos ideais. Porque vamos conviver com outros seres que também querem mudar.
que já não querem mais beber da água suja, de se conspurcar ou ser maquietado ou manipulado por uma massa que não pensa, por uma televisão que burrotiza as pessoas, tirando delas as grandes oportunidades de mudarem a si mesmo. Você não evolui olhando para a televisão, mas eu posso dizer que você pode dar um salto na sua evolução se você for para um hospital cuidar dos outros, se você for visitar os teus entes queridos, se você pegar um livro e viajar nas suas histórias, se você trabalhar na convivência para aprender a lidar com limites e possibilidades, é assim que se evolui. Casalberto, mas eu gosto tanto da televisão. Pois bem, então pelo menos seleciona o que você está assistindo. Cuidado, porque tem muita treva apresentando-se através daquilo que nos chama a atenção, aquela atenção ainda que nos vincula às paixões, às sensações. Entenderam o que eu quero dizer? Então, trabalhar diante desta chuva de informações, de imagens, de sons que chegam para nós, não é tarefa simples. Se nós não estivermos calcados na responsabilidade, na consciência, no compromisso, no dever de evoluir, à luz do Evangelho, não tenhamos dúvida que vamos ser engolidos facilmente pelos encantos que nos projetam para trás, para viver experiências de outras lidas, de outras vidas, que não cabe mais para nós, dentro desse projeto de acompanhar a transformação e estabelecer dentro de nós. Porque o sofrimento da humanidade está calcado na ignorância das questões espirituais e na ausência de amor. Porque aonde não há amor, não há sustentação, não há equilíbrio, não há harmonia, não há respeito, não há ética, não há amor. Para terminar, nós temos um papel na sociedade. Compramos. Vamos fazê-los. Mas não se esqueçam. Não existe salvadores da pátria. Não acreditem em promessas que não podem ser cumpridas. O nosso compromisso maior é com a transformação pessoal. Se você quer transformar a sociedade, mude a si mesmo. Agora, nós também, nesse contributo com a sociedade, precisamos de aprender. Inclusive a escolher aqueles que nos representam. Então prestem atenção. As eleições se aproximam. Está no momento em que precisamos de contribuir para passar uma vassoura, shampoo, creme rinse, precisamos de passar sabão em pó, sabão rio, né? Sabão de pedra, sabão coco, com pouca água, porque está faltando água no planeta. Mas temos que fazer isso de uma forma muito consciente. Então não tenham medo de mudar. Não tenham medo de acreditar nos jovens, na nova geração que desperta lúcida e com responsabilidade com esse país. Porque, infelizmente, o sistema endêmico, doentio, conspurcado, está instaurado. Para mudá-lo, focando-nos na educação, prestando atenção nesses espíritos que o Senhor está enviando, porque são eles aqueles que vão colher os frutos de tudo aquilo que nós pudermos facilitar para eles, porque o nosso tempo está acabando, o nosso tempo está passando, e chegará um momento em que vamos ser convidados para dar conta do que nos foi colocado como missão. Como que nós vamos responder? O nosso tempo acabou. Que Deus nos abençoe.
Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos amigos do chat, da Rede Amigo Espírita. Muito obrigado, Soni. E nós vamos designar para a Soni o encerramento da reunião e a Soni vai dar um recadinho para vocês, tá bom? Muito obrigado, boa noite para todos, um bom retorno para os vossos lares.